seguir o evangelho. E por isso que a gente fica tão indignado quando alguns franciscanos se bandeiam para a teologia da libertação, se bandeiam para a esquerda e acabam denigrindo não só o nome do santo, tá? Como o nome de toda a ordem, porque todos nós carregamos esse peso de sermos franciscanos. E agora, nos últimos dias, estavam nos questionando, então vocês estão apoiando o Nove Dedos, o Molusco, vocês estão apoiando... Não, é um pequeno grupo de desgarrados, né? Então, e que é lamentável, né? É lamentável. Mas se a gente falava de Clara... quem sabe um outro dia a gente faz até uma live só falando sobre Santa Clara. Se a gente entrar agora em todas as histórias de Clara, a gente não sai hoje daqui, né? Mas é importante a gente saber de alguns outros pontos muito significativos da vida de São Francisco, tá? Como, por exemplo, quando lá em 1219 ele vai até o Egito, até o acampamento do sultão, e tem uma entrevista com o sultão. Ou seja, São Francisco, ele quer ser mártir. Então ele vai até os muçulmanos no intuito de converter os muçulmanos, mas ele sabia que ele ia morrer, que todos os missionários católicos que iam até lá eram mortos. Então ele tinha um amor tão grande por Jesus que ele queria ser mártir, ele queria dar sua vida por Cristo. Então ele vai até lá convicto de que ele vai morrer, que ele vai ser mártir. Mas aí o sultão recebe ele. Olha que coisa interessante. E eles ficam ali horas conversando e depois vai passando dias. Francisco bem recebido, bem tratado, né? Pregando, falando de Jesus Cristo para o sultão. Olha, foi por muito pouco mesmo que o sultão não se converteu. O sultão ficou amicíssimo de Francisco. Tinha uma admiração muito grande por ele. Disse, olha, Francisco, eu só não me converto mesmo, porque senão vai ser aqui um escândalo para todo o meu povo, que está aqui, aquele acampamento imenso, né, de muçulmanos ali. Mas você vê, ele foi com aquele intuito de ser mártir, de converter os muçulmanos, e ele quase converte o próprio sultão. Né? Então veja que homem forte, que homem corajoso, que homem destemido, não é essa gazela pulando pelos campos, como querem pregar aí os ecologinóides. Né? Exatamente. Tá? E aí o movimento franciscano vai crescendo, como a gente disse, Deus deu irmãos, a regra foi aprovada, eles já vão fazer capítulos assim, com milhares de pessoas, aí mais tarde Santo Antônio entra para a ordem, começa a pregar... Santo Antônio de Lisboa ou de Pádua? Ou de Pádua, né? Então, e vai ser autorizado por Grande São Francisco Antônio, a ensinar teologia para os frades, né? Doutor da igreja, Santo Antônio, né? E aí, então, lá em 1224, São Francisco, que já costumava fazer várias quaresmas... Você quer falar outra coisa? Sim, porque um pouquinho antes, São Francisco já tinha já tinha saído da frente do governo da ordem, digamos assim, né? Porque não era mais o ministro geral. Isso, não era mais o ministro geral. Falando nos termos técnicos. Né? Então, em 1220, aquele mesmo homem que estava lá no início, quando o Pedro Catani. O Bernardo de Quintaval, eles leram aquele evangelho e o Bernardo vendeu tudo que tinha, né? Pedro Catani estava junto lá com ele, então Pedro Catani, que era um homem estudado, né, doutor, como nós vimos, em 1220 assume, então, como o ministro geral da ordem. Né? E aí tá aí, Francisco fazia várias quaresmas durante o ano, não só aquela quaresma que precede a Páscoa, e numa dessas quaresmas em honra a São Miguel Arcanjo, lá no Monte Alverne, que inclusive nós temos a quaresma de São Miguel aqui no canal. Nós fizemos recentemente uma live sobre... Foi semana passada, né? Foi. Isso, sobre São Miguel, explicando tudo sobre a vida das aparições de São Miguel no Monte Gargano, todas as histórias de São Miguel, a oração de São Miguel, a origem da oração, do pequeno exorcismo, e também falamos da quaresma que São Francisco fazia. Então lá tem mais detalhes, depois você vai lá para você assistir lá. E por que isso é tão importante, Raima, a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo, né? São Francisco fez orações, jejum e tal. Começou no dia 15 de agosto, né, que é a Assunção de Nossa Senhora, e no dia 17 de setembro... Ele tem uma visão de um serafim alado. Nós contamos, né, tudo lá e tal, e ele recebe os estigmas de Cristo. Então, é o primeiro santo estigmatizado da história da igreja, né? Então, ele vai ter as feridas de Cristo nas mãos, nos pés e no lado, e que sangravam dia e noite, né? Feridas abertas que não cicatrizavam de jeito nenhum e que doíam demais. Que Santa Clara era responsável por cuidar dessas feridas, enfaixar, trocar os panos.
ele nunca mostrava para ninguém, né? Ele, pelo contrário, ele se envergonhava de ter as feridas, né? Inclusive, naquela imagem ali dá para ver, né? Não é um vitral, como é que se fala? Mosaico. Mosaico. É um mosaico, tem ali as mãos dele ali com as feridas, né? E tem um ícone também que mostra o lado rasgado, né? De São Francisco. Tá? Inclusive, nós temos aqui em cima. Na nossa frente. Aqui na nossa frente, esse aqui já está esse cortado, ícone, né? Enfim. E São Francisco, então, recebe os estigmas e vai morrer com os estigmas, certo? O estado de saúde de São Francisco, ele começa a piorar muito, né? São Francisco, ele morre já quase cego. Tem tanta história, não dá para contar tudo, né? Mas, assim, São Francisco teve os seus olhos cauterizados, né? Então, o médico pegou, assim, o ferro em brasa, você imagina aquele ferro incandescente, e colocou no olho de São Francisco. São Francisco rezou pedindo para que o irmão Fogo fosse gentil com ele, né? E, então, São Francisco, já no finalzinho da sua vida, lá no final de agosto de 1226, né, ele pede para ser levado a Porciúncula, que Porciúncula é onde tudo começou, praticamente, né? E chegado lá na planície, lá de cima ele vê a cidade de Assis, então ele abençoa Assis, lá de cima, né? Ele está ali nos seus últimos dias de vida, quando ele vai ditar o testamento, que a Carol já tinha comentado, que está aqui nas fontes franciscanas, e ali, no dia 3 de outubro, de tarde, São Francisco morre cantando, tá? No dia seguinte, dia 4 de outubro, ele é sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis, né? O seu cortejo passou ali pelo Mosteiro das Clarissas, né? E no dia 16 de julho de 1228, ou seja, menos de dois anos depois da morte dele, ele já foi canonizado, porque ele já era um grande santo em vida.